Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos colegas seguidores que estão entrando aí na nossa live de hoje, né? São 19 horas e 1 minuto. Nós começamos mais uma edição do nosso projeto WebESA. Gostaria de pedir a gentileza de vocês que estão entrando aí, se estiverem me ouvindo e me escutando bem, me escutando e me vendo bem, se estiver tudo ok com o áudio, façam um sinal de positivo aqui, que só para fazer o teste, mas a princípio acredito que esteja tudo ok. O pessoal está entrando e, como eu disse, o Matheus já deu o ok aqui. Como eu estava dizendo, nós temos hoje mais uma edição do nosso projeto WebESA, né? Projeto esse que já está na edição de número 53, né? 53. E hoje nós temos um daqueles temas que são temas até certo ponto diferentes para a advocacia em geral, mas muito importantes para essa nova advocacia que se avizinha. Hoje a gente vai falar sobre justiça digital. E a nossa convidada de hoje é a professora Isabela Ferrari, que eu percebi que já entrou aqui, já deu o ok para nós, então eu vou aceitar que vou fazer o convite para ela, para que ela possa entrar e a gente já apresentá-la, falar sobre o tema e passar a palavra para ela, porque, né, é isso que a gente quer. A gente quer ouvir a professora Isabela Ferrari sobre o assunto. Já estou chamando a professora Isabela. Vamos ver se ela entra. Oi, Marcos, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Muito bem. Ótimo, obrigado. Eu também estou lhe ouvindo muito bem. Professora Maravilha. Isabela, eu estava explicando aqui para as pessoas que já estão nos acompanhando o nosso projeto. Então eu vou aqui explicar a nossa metodologia da transmissão da live. Vou fazer uma rápida apresentação sua e já lhe passo a palavra porque ninguém está aqui para ouvir você sobre justiça digital. Bom, nossos colegas e colegas advogados, operadores do direito de todas as áreas, nós estamos na edição de número 53 do projeto WebESA. Lembrando que o nosso projeto WebESA começou lá atrás, lá no dia 17 de março, logo quando começou a pandemia, e a gente teve, Isabela, que cancelar, suspender, na verdade, né, todos os cursos presenciais. Nós tínhamos aí para o primeiro semestre cursos presenciais marcados em mais de 100 edições só no primeiro semestre, e a gente teve que, infelizmente, suspender, mas automaticamente a gente já se adaptou e começamos a fazer as transmissões via live todos os dias úteis, né, com exceção de feriados e finais de semana, sempre sobre temas muito interessantes no direito e interessantes para a advocacia como um todo. Qual que é a nossa sistemática aqui para você que não acompanhou ainda o WebESA? A professora Isabela vai fazer uma fala aí na casa dos 30, 35, 40 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Vocês não se preocupem, porque eu vou compilando as perguntas que estão aqui, seja pelos comentários, ou seja por aquele balãozinho que tem a interrogação, aquela caixinha que tem a interrogação, manda a pergunta direto para mim, e eu vou compilando todas elas para depois a gente fazer um bate-papo sobre o tema com a professora Isabela. Eu vou deixar por enquanto os comentários habilitados, porque muita gente gosta de cumprimentar quando entra. Se por acaso começar a oscilar a nossa internet, aí eu desabilito os comentários e vocês podem fazer os comentários pela caixa de perguntas. Pois bem, como eu disse hoje, ou como eu disse antes, o nosso tema de hoje é justiça digital em tempos de pandemia. É um tema tão importante para essa nova advocacia que a gente tanto fala, né? E que está tão em voga agora por conta da questão desses ambientes virtuais e atuação diferenciada da advocacia por conta da pandemia. Quem está aqui gentilmente conversando sobre esse assunto é a professora Isabela Ferrari, que tem um currículo super extenso, que eu vou resumir muito rapidamente. A professora Isabela é juíza federal, é coordenadora acadêmica do Instituto Law,
assunto de justiça digital, de tecnologia e direito no Brasil, e está aqui gentilmente conversando com a gente no WebEsa. Isabela, muito obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, você está com a palavra, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês sobre um tema que eu gosto tanto, que é justamente esse tema sobre a justiça digital. Bom, então a gente tem aí mais ou menos 35 minutos para conversar. Uma breve introdução, e aí a gente já passa a falar um pouco sobre as transformações que o Poder Judiciário está sofrendo, principalmente no Brasil, e acho que esse é o grande recado que eu quero dar para todo mundo, que é, essas transformações também estão acontecendo aqui, muitas vezes a gente não sabe, mas elas estão acontecendo, elas vêm com muita força e elas foram aceleradas pela pandemia. E aí depois a gente dá uma problematizada, destaca alguns pontos e tira a dúvida do pessoal. Então vamos começar por uma breve introdução. Uma das coisas, Marcos, que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, em um curso sobre justiça digital no Instituto New Law, é começar explicando para o pessoal que essa sensação que a gente tem de que o mundo está mudando, de que o mundo está mudando cada vez mais rápido, não é só uma sensação. Isso é uma realidade, e é uma realidade que deriva de 3 fatores diferentes. O primeiro deles é o aumento da capacidade computacional, né? Então, a gente tem aí, por conta da lei de Moore, a gente está vendo há muitos anos a capacidade computacional aumentar muitíssimo. Então, a gente tem hoje computadores superpotentes por um preço muito acessível nas mãos de muita gente. Nas minhas aulas, eu costumo ilustrar isso com uma comparação. No início da década de 90, a gente tinha um computador que custava mais ou menos 55 milhões de dólares. Ele ocupava o espaço de mais ou menos uma quadra de tênis. E ele conseguiu operar na velocidade de 1,8 teraflops. E no final da década de 90, a gente tem um outro computador que consegue atingir essa mesma velocidade. Que outro computador é esse? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras e eu entro com o slide, é o PlayStation 3. Então veja a diferença. Em uma década, a gente não só avança muito em termos de capacidade computacional, como fica muito barato ter acesso a essa potência toda. E é por isso que a gente vê adolescente criando coisas fantásticas a partir da garagem, do quarto, enfim, porque eles conseguem, né? Os próprios celulares que a gente usa são aparelhos super potentes, muito poderosos. Bom, então o aumento da capacidade computacional é um desses fatores. O segundo fator é a inteligência artificial. E aí, quando eu falo sobre inteligência artificial, eu gosto de lembrar as pessoas que esse termo é um termo muito debatido e que não existe consenso sobre o que ele signifique. Então, eu gosto de voltar em uma das primeiras vezes em que a ideia foi trazida, e ela foi trazida pelo Alan Turing. Lembrando, pessoal, que o Alan Turing é aquele do jogo da imitação, né? Um gênio mesmo, né? E mostrando por que ele é gênio, em um artigo de 1950, o Turing começa com a seguinte pergunta: será que os computadores podem pensar? E aí o que ele fala? Ele diz o seguinte: por que ao invés de eu pegar toda a informação que eu tenho e tentar carregar em uma máquina, ou ensinar uma máquina toda a informação que eu tenho, eu não tento programar essa máquina como o cérebro de uma criança, com capacidade autônoma de aprendizado? E a inteligência artificial é isso. A inteligência artificial são programas que constroem a própria programação através de inúmeras correlações. Então, quando eu falo sobre inteligência artificial, eu costumo trazer em 2 distinções, né? Eu falo sobre os algoritmos e eu distingo 2 espécies de algoritmos. Os algoritmos programados e os algoritmos não programados. Minha mãe acabou de entrar na live. Oi, mãe, tudo bom? Os algoritmos programados são aqueles que têm todas as etapas da programação definidas pelo programador. Esses algoritmos não empregam inteligência artificial. Então, eles não são relevantes para a discussão que a gente está tendo. Justamente porque o programador controla tudo aquilo que acontece com a informação que entra nesse sistema. Então, a informação entra no sistema, o sistema faz com a informação tudo que o programador definiu anteriormente, e a informação sai do sistema. O que nos interessa hoje são os algoritmos que empregam inteligência artificial, os chamados algoritmos não programados. Como é que eles funcionam? Ao invés de eu dizer para o sistema o que ele vai fazer com a informação, eu entrego a informação para o sistema e eu digo qual é o resultado que eu desejo. Então, eu entrego a informação, eu entrego o resultado desejado e eu deixo esse sistema descobrir o caminho através do qual ele sai de um e chega no outro. Como é que esses sistemas descobrem esse caminho? Por tentativa e erro. Através de milhares de correlações, eles vão tentando
E uma hora eles conseguem. E quando eles conseguem, o que que eles fazem? Eles voltam naquele caminho, o caminho mais assertivo, e reforçam aquele caminho na conta matemática. Então é como se a gente estivesse numa teia de aranha. As informações estão aqui, o sistema leva essas informações por diversos caminhos e cada caminho vai se abrindo em outros caminhos. E aí, quando eu consigo chegar no resultado desejado, esse sistema volta e reforça aquele caminho, o caminho mais assertivo. Isso significa que não existe uma lógica intrínseca que faça aquele sistema sair da informação que entrou e chegar na informação que saiu. É realmente uma questão de tentativa e erro. Então, como é uma questão de tentativa e erro, como esses caminhos são definidos através de inúmeras correlações, muito mais correlações que a gente consegue fazer, né? Que o cérebro humano consegue processar, para a gente é muito difícil entender a lógica dessas decisões algorítmicas, a lógica dessas decisões que empregam inteligência artificial. Mas aí mais para frente a gente volta nesse tema. Então eu falei sobre o aumento da capacidade computacional, eu falei sobre inteligência artificial e aí vem o terceiro ponto. E eu estou falando aqui de inteligência artificial e uma informação importante para as pessoas receberem a inteligência artificial como técnica existe de forma difundida desde a década de 70. E aí a pergunta que não quer calar se a inteligência artificial existe desde a década de 70, por que só agora a gente está vendo tanta novidade com base em inteligência artificial? E a resposta a essa pergunta é justamente o terceiro elemento, que vai se conectar com esses outros dois que eu já destaquei, para explicar esse mundo diferente, esse mundo novo, esse mundo ultra veloz em que a gente está vivendo, que é a ideia de Big Data. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que a inteligência artificial aprende a partir dos dados que a gente traz para ela. E esses dados, quando a inteligência artificial se tornou... quando a inteligência artificial se difundiu na década de 70, eles eram muito escassos. E hoje a gente vive num mar de dados, né? Esses dados estruturados e desestruturados que existem no mundo representam aquilo que a gente vai chamar de Big Data. E o Eric Schmidt, da Google, diz pra gente que a cada 2 dias a gente produz tanta informação quanto a produzida do advento da civilização até 2003. Então vejam, a cada 2 dias hoje a gente produz tanta informação quanto a produzida do advento da civilização até 2003. E para 2021, a expectativa é que esse mesmo volume de dados seja processado a cada 2 horas, seja produzido a cada 2 horas. Então é por isso que hoje a gente está vendo tanta novidade com base em inteligência artificial, porque os dados que são a base da aprendizagem de máquinas estão aí, que podem ser usados de forma ampla. E aí quando a gente olha para esse cenário, computadores superpotentes, inteligência artificial e Big Data, a gente começa a desenvolver uma forma de atuar que a gente vai chamar de Big Data Analytics. Então, eu começo a fazer análise a partir desses dados. E análises que vão trazer para a gente, que vão fazer com que esses dados que a gente tem se tornem muito valiosos. Quando eu começo a fazer análise desses dados, eu consigo descobrir padrões. Padrões de consumo, padrões de inadimplência, padrões de locomoção. E é o Big Data Analytics que é resultado da combinação desses 3 fatores que vai fazer com que o mundo em que a gente vive esteja mudando. Um mundo em que a gente começa a ter carros autodirigíveis, drones autodirigíveis, ferramentas de inteligência artificial que auxiliam os médicos a fazerem diagnóstico, ferramentas de inteligência artificial que auxiliam as empresas a fazer contratações, que auxiliam os bancos a decidirem se eles vão dar empréstimo para a gente ou não, de acordo com o nosso perfil, que vão fazer com que a gente seja targeteado por propagandas que parece que estão adivinhando aquilo que a gente queria comprar, que vão permitir que a gente use o Waze para se locomover, que vão permitir que o Facebook, o Instagram façam sugestões de amizade para a gente, pessoas que a gente realmente queria seguir, enfim. Bom, então o mundo inteiro está mudando e é natural que o mundo do direito também mude nesse contexto, né? E o nosso mundo está mudando muito rapidamente, muito profundamente. E aí, Marcos, eu queria já entrar na segunda parte dessa conversa, que já é o seguinte, poxa, a Isabela está falando aí que o direito está mudando, mas eu não estou vendo nada, eu estou vendo tão pouca coisa. Eu ouço assim,
coisas específicas sobre escritórios que estão demitindo alguns advogados usando softwares, mas ainda parece para todo mundo uma coisa muito etérea. Então, o que eu gosto de fazer quando eu entro nessa parte da fala é falar sobre essa cartilha. Uma cartilha oficial que foi produzida pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela chama Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. Eu ganhei essa cartilha fisicamente no final do ano passado, quando eu acompanhei uma delegação de juízes ingleses que veio ao Brasil conversar com os nossos ministros do Supremo, ministro do STJ, ministros do TSE, conversar com eles sobre exatamente tecnologia no Poder Judiciário. E aí a gente foi no Supremo, a gente teve uma reunião com o Toffoli, e a gente recebe essa cartilha. E o que essa cartilha traz? Além de trazer essa visão, que a gente sabe que é a visão do ministro Toffoli e dos próximos presidentes do Supremo, e portanto líderes, né, do CNJ, ministro Fux e ministro Barroso, além disso, essa cartilha também traz iniciativas concretas que já estão acontecendo dentro do Poder Judiciário. Então, no final da cartilha, eu recomendo que todo mundo leia, pelo menos essa parte final, em que ela traz os casos de uso. Ela traz diversas ferramentas, são mais de 10 ou 12 ferramentas, que são exemplos daquilo que a gente já está desenvolvendo no Poder Judiciário, e são programas que estão assim em fase de teste e em fase de homologação para serem implementados naqueles tribunais que utilizem o PJE. E aí são programas que fazem uma gama de coisas diferentes, desde aquelas menos, digamos assim, problemáticas do tipo, antigamente a gente tinha os servidores das varas classificando o processo, né? E a classificação do processo é fundamental para que você defina o rito pelo qual ele vai passar. E aí a gente viu que estava muito difícil ocupar essa mão de obra tão qualificada para fazer isso. Enfim, a gente transfere essa atribuição para os advogados. Só que aí na prática a gente começou a ter muito problema, muito advogado classificando errado, então o processo ia, ele tinha que voltar. E aí agora a gente vai ter uma ferramenta muito em breve que vai fazer isso automaticamente. Então a gente tem isso. A gente vai ter ferramentas penhora online que já são realidade em vários tribunais. A gente vai ter ferramentas para sugerir jurisprudência para os magistrados, para eles empregarem nas decisões. E aí a gente já começa a entrar nesse terreno do tipo, eu tenho processo, eu tenho que julgar o processo, eu recebo uma informação de, poxa, Isabela, talvez essa jurisprudência se aplique. A tendência é aplicar, né? Então a gente já vai começar a entrar nessa área mais nebulosa. E a gente tem também programas que, com base em decisões prévias, também vão sugerir minutas de decisões para os juízes. E aí a gente já tem aí esse assessor robô para nos ajudar, né? E a gente tem no Brasil um exemplo que eu também costumo endereçar nas lives, porque é um exemplo que eu levei para um evento internacional do qual eu participei no ano passado, com membros do Conselho da Europa, com membros da IEEE, com professores americanos, e eu falei sobre o Vitor do Supremo. E todo mundo ficou muito impressionado, porque isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra Corte Suprema no mundo existe nada como o Vitor. Então, para o pessoal poder entender o que é o Vitor é um software que o Supremo está empregando, ele está em fase de testes, e o Vitor ajuda, né, a fazer análise de repercussão geral em recurso extraordinário. Então, o Vitor ele foi construído com uma base de dados de decisões substanciais que haviam sido tomadas, né, pelos servidores, com base nos entendimentos do Supremo. E aí, o que ele faz? Os servidores eles demoravam muito para fazer essa análise, eles demoravam mais ou menos 44 minutos. O que o servidor fazia em 44 minutos, o Vitor faz em 5 segundos. O que o Vitor faz? E por que os servidores demoravam tanto? Né? Os processos eles chegam no Supremo de várias formas. Eles chegam no Supremo de todos os tribunais do Brasil, né? Então, cada tribunal manda do jeito que quer. Então, fica aquela confusão de formato de arquivo. Então, o servidor tinha que abrir o formato do arquivo e tentar entender quais eram as peças principais, se encontrar lá, para depois entender a questão que estava sendo discutida, para aí sim buscar nas bases, poxa, isso já foi decidido, isso não foi decidido, enfim. O Vitor, então a primeira coisa que ele faz é osserizar o processo. Ele pega aquela imagem e ele transforma aquilo tudo em texto, ele organiza tudo. De forma que até quando o ministro organizado ele já está dividido nas peças principais, ele já tagueou o que é mais relevante. Então ele organiza aquilo e com base naquela base de dados ele sugere se tem repercussão geral, se não tem repercussão geral. Depois isso é levado para um servidor homologar. Mas aí a gente começa a ter um monte de discussão. Poxa, se o Vitor faz tão rápido isso, será que o servidor está vendo desde o início?
Como é que fica uma questão muito comum, um ponto que eu sempre levanto também, que é o tal do automation bias. A tendência que a gente tem a ver o resultado da operação desses softwares como uma coisa científica e, portanto, aderir a eles, ainda que a gente não concorde. E acho que o que é mais complexo, principalmente para o pessoal do processo, é saber que, assim, se o Vitor for usado no seu processo, você não vai ser avisado. Eles acham que não precisa avisar, porque tem um servidor que homologa depois, então, assim, se eles usarem, você não é avisado. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que esse era, assim, ainda que esteja em fase de teste, eu acho que a gente tem que saber, né? E o Vitor é esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo em direção a uma justiça que está cada vez mais digitalizada, e aí a gente já pode falar um pouco mais especificamente sobre justiça digital, né? Para o pessoal entender que a justiça digital não é só uma justiça que sai do físico e vem para o online. Não é só isso. A justiça digital é um fenômeno muito mais amplo do que isso. Essa ideia que a gente tem de repensar a justiça a partir de tecnologia. Eu não estou só digitalizando, eu estou repensando a partir de tecnologia. E isso não é um movimento do Brasil, isso é uma tendência mundial. No final de 2018, eu fui num evento organizado pelo professor Richard Susskind. Para quem quiser consultar, Susskind escreve Susskind. Susskind. É a maior autoridade mundial na temática das cortes online. E em 2018, no final de 2018, o Susskind reuniu em uma sala mais ou menos 100 pessoas, mas eram representantes de mais de 30 e os líderes das revoluções judiciárias em cada um dos países, né? Ele é o principal advisor da rainha na mudança que eles estão fazendo na Inglaterra. E aí tinha gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa inteira, da China, da Índia, de Singapura, todo mundo trazendo as suas experiências. E o Susskind consolida isso num livro que chama Online Courts and the Future of Justice. Quem quiser, dá para comprar Kindle e dá para comprar a versão física na Amazon. E ele consolida todo esse movimento de mudança que está acontecendo no mundo inteiro. O primeiro dia foi cada país falando um pouco sobre a sua situação. E aí a gente percebe que isso está acontecendo mesmo. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Finlândia, eles tinham um processo em 46 etapas, um processo físico em 46 etapas. Quando eles trazem para o online, eles falam assim, não, vamos pensar aqui se a gente precisa realmente dessas 46 etapas. E aí eles redesenharam o processo para ter no máximo 17 etapas. Então, essa ideia da justiça digital não para nessa ideia de vamos fazer audiência online, vamos despachar online. Não, ela é muito maior do que isso, né? Ela olha para a prestação do serviço jurisdicional e se pergunta, poxa, o que é, afinal de contas, uma corte? A corte é um lugar para onde eu vou? Ou a corte é um serviço que me é prestado? E essa ideia de justice as a service, da justiça como um serviço, inspira a gente a procurar as melhores formas de resolver aqueles conflitos. O que, inclusive, pode representar não decidir aquele conflito, estimular que as partes discutam entre si e cheguem a um resultado consensual, que é sempre melhor, né? Então, a gente vê esse movimento no mundo inteiro e a gente está vendo esse movimento no Brasil. Um movimento de repensar o volume enorme de processos que a gente tem. A gente tem quase 1 milhão de processos de backlog no Brasil, é um dos maiores, das maiores cargas do mundo. A maior que eu conheço, para ser sincera. Eu acho que só a China ultrapassa a gente. E pensar como é que os algoritmos podem ajudar a gente de várias formas. E aí a gente começa a pensar isso no judiciário e também a gente é muito impulsionado por aquilo que acontece na iniciativa privada e na advocacia pública. Quando eu estava com essa delegação de juízes ingleses em Brasília no ano passado, a gente visitou a AGU. E aí a gente teve contato com um sistema que a AGU já usa hoje, que ajuda muito os advogados da União com jurisprudência, com decisões, enfim. E aí eles apresentaram para a gente a próxima versão desse sistema que vai ajudá-los, inclusive, a redigir as peças. E a gente está vendo alguns escritórios de advocacia recorrendo não só a esses softwares que redigem as petições, mas a outras ferramentas, por exemplo, de jurimetria. Jurimetria que faz essa análise específica, por exemplo, das decisões de um juiz específico, que está em um lugar específico, em relação a uma causa específica, para que aquele advogado consiga compreender se vale a pena fazer um acordo naquele processo,
qual é a perspectiva de ganho ou de perda, qual é o montante da perda, de uma forma muito mais específica por juiz, por causa, do que aquela análise genérica que a gente faz de jurisprudência. Sobre esse tema, inclusive nas nossas aulas de Justiça Digital no Instituto Miló, quando a gente fala sobre justiça digital, a gente começa situando as pessoas nesse mundo novo, aí a gente começa a falar sobre essas mudanças e o fenômeno das cortes online, a gente fala sobre as cortes online no Brasil, o que está acontecendo, a gente fala sobre as cortes online no mundo, nesse movimento que o Susskind traz, e a gente traz também essas ferramentas que podem ajudar os advogados, volumetria, análise de dados, como é que isso pode ajudar o advogado a deixar de fazer coisas que ele não precisa fazer para que ele foque a compreensão dele, para que ele foque a energia dele naquilo que ele é imprescindível, né? E qual é o perfil dessa nova advocacia? Quais são as habilidades que esse novo advogado deve desenvolver para não ficar obsoleto nesse mundo novo em que a gente vive? E eu até lancei um livro sobre esse assunto, chama Justiça Digital, é um livro homônimo, enfim, a gente aborda todos esses temas. E aí, sim, a gente pode falar um pouco, acho que eu tenho aí mais uns 10 minutinhos, mais ou menos, a gente pode dar uma problematizada no sentido dos algoritmos. Eu vou voltar para um ponto que eu falei para vocês, que foi esse evento do Susskind. Esse evento do Susskind era um evento de 2 dias. No primeiro dia, os países traziam aquilo que eles estavam fazendo, como eles estavam mudando, o que eles estavam fazendo, foi bem interessante. E aí, no segundo dia, a gente tinha uma pergunta que tomou o dia inteiro, que é assim, e daqui? Para onde a gente vai? Né? Para onde a gente vai? Eu já estou com alguns softwares aqui para ajudar a colocar as pessoas em contato, para sugerir patamares de acordo, para permitir que a conversa online, para permitir que a sentença seja entregue online, mas o que mais a gente pode fazer? E é um ponto que costuma surgir muito nas lives que eu faço sobre esse assunto, que será que um dia a gente vai ter um juiz robô? Será que um dia a gente vai poder tirar o humano, né? Porque a gente tira o advogado em alguns tipos de processo, né? Juizado, você pode estar lá sem advogado. Em algumas plataformas que eles usam dessas cortes online, normalmente essas plataformas de discussão de causas de baixo valor, questões meramente patrimoniais, eles inclusive proíbem a participação de advogados. Proíbem recurso, proíbem a participação de advogados. E aí vem a pergunta, né? Mas e o juiz? Será que a gente pode tirar o juiz de alguma coisa? E nesse dia em que a gente discutiu isso, a resposta de quase todo mundo foi pode. Em muitos casos, um programa de inteligência artificial vai errar muito menos do que um juiz humano. A nossa discussão não tem que ser se a gente vai fazer essa substituição, mas onde a gente vai substituir. E aí a resposta de todo mundo foi: vamos começar observando isso nessas causas de pequeno valor. Causas meramente patrimoniais, de pequeno valor, não vale a pena a gente manter uma estrutura cara de um judiciário para atender a esse tipo de demanda. E a gente sabe que essa é uma característica muito brasileira, né? Aqui a gente tem, por mais que as pessoas reclamem, a gente tem um acesso à justiça que é muito amplo. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu estudei em Harvard por 1 ano. E uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que lá, pessoas como nós, de classe média, não teriam acesso à justiça. Muitas vezes você faz um acordo porque é inviável pagar um advogado ou pagar o custo de um processo. E isso explica uma enorme diferença que a gente vê, por exemplo, quando a gente compara os números do Brasil e Estados Unidos. No Brasil, 5% dos processos terminam em acordo. Nos Estados Unidos, 95% dos processos terminam em acordo, né? E assim, dito isso, é bem importante que a gente reflita sobre onde a gente quer que os algoritmos entrem e onde a gente quer que eles não entrem. E aí eu vou usar esses minutinhos que a gente ainda tem para contar para todo mundo que está ouvindo a gente um caso que, para mim, é o caso mais simbólico e mais representativo das preocupações que a gente tem quando a gente começa a falar em algoritmos decisórios, que é o caso Loomis. É um caso que eu acho importante que todo mundo conheça. Então, o que aconteceu? No estado americano de Wisconsin, um homem, o Eric Loomis, se envolveu em um roubo a carro e trocou tiros com a polícia. Bom, ele foi preso em flagrante.
E como em qualquer estado americano, quando você é preso em flagrante, você é imediatamente conduzido à presença de um juiz. Só que já há alguns anos, há uns bons anos, o estado de Wisconsin usava um software para fazer análise do risco de reincidência. Então, software para fazer risk assessment. Um software que recebia as informações da pessoa e aí dizia o seguinte, olha, essa pessoa é perigosa, essa pessoa tem um alto índice de reincidência. Ou essa pessoa não é perigosa, essa pessoa tem um baixo índice de reincidência. E aí, qual era o papel do juiz? Olhar para o resultado do software, esse software se chama Compass. C-O-M-P-A-S, para quem quiser procurar depois. C-O-M-P-A-S. Olhar o resultado do software, olhar a circunstância, olhar os antecedentes, fazer uma análise conglobante para decidir se aquela pessoa era perigosa e, portanto, ia responder ao processo presa, ou se aquela pessoa não era perigosa e, portanto, ia responder ao processo solto. O que aconteceu com o juiz do caso Nunes? Ele não fez o que ele devia ter feito. A gente teve um erro judiciário. Ele fundamenta a sentença de prisão provisória do Nunes simplesmente no resultado da operação do Compass, que disse que o Nunes era uma pessoa perigosa. E mantém o Nunes preso durante a instrução. A defesa do Nunes ficou inconformada com aquela situação e pediu para o juiz para saber quais foram as razões pelas quais o Nunes foi considerado uma pessoa perigosa. O juiz indeferiu o pedido. A defesa recorreu à Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin disse que o Compass era um software proprietário. Então, que eles não iam quebrar o sigilo industrial, que eles não iam abrir o código, que isso não ia acontecer, que a defesa não tinha direito a essa informação. E aí eles fizeram a única coisa que eles poderiam fazer nesse cenário. Eles recorreram à Suprema Corte dos Estados Unidos, né? E como a gente sabe, Marcos, o recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o writ of certiorari, ele não só permite que a Suprema Corte americana decida, como também permite que a Suprema Corte americana decida se quer decidir. E aí a Suprema Corte olhou para o caso e falou, essa causa não está madura. Essa causa envolve tecnologia, a gente não entende, não está na hora de decidir isso. Então o Nunes terminou esse caminho pelo sistema judicial americano sem saber as razões pelas quais o software considerou que ele era uma pessoa perigosa. E se isso já é ruim o suficiente para a gente que gosta um pouco de processo, a coisa fica muito pior. Quando a gente recebe a informação de que o Compass não foi um software desenvolvido dentro do Poder Judiciário. O Compass é um software privado que o Poder Judiciário alugava para fazer o risk assessment. Então, nem os juízes sabiam ao certo como o Compass estava funcionando. E se isso já parece tenebroso, a coisa fica muito pior quando a gente recebe a informação de que uma ONG chamada ProPublica resolveu auditar os resultados do Compass. E a auditagem é uma coisa que a gente só faz quando tem muito volume de resultado. Não dá para você fazer auditagem no início do processo. E aí a ProPublica descobriu que o Compass estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha 2 vezes mais chance de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca nas mesmas condições. E esse era o caso do Nunes. Então, esse exemplo mostra pra gente 2 ordens de preocupação que a gente tem que ter quando a gente começa a falar em algoritmos decisórios. A primeira delas é a questão dos dados e de como os dados influenciam a operação do algoritmo. Então, assim, se a gente está ensinando o nosso software com base em dados da nossa sociedade, se a nossa sociedade é uma sociedade enviesada, preconceituosa, que atinge de forma indiscriminada alguns grupos, né, que são mais vulneráveis, mulheres, negros, etc., se a nossa sociedade faz isso, é natural que qualquer programa que aprenda com base nesses dados replique esse tipo de padrão, se a gente não se preocupar em corrigir isso de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, para quem está ouvindo a gente gosta desse assunto, eu queria sugerir um TED Talk, que é o TED Talk da Cathy O'Neil, CATHYNEAW, Cathy O'Neil. O que a Cathy O'Neil fala? Ela tem um TED Talk muito interessante, ela é matemática, e ela fala justamente isso. Existe um risco, quando a gente fala nesses algoritmos decisórios, que as pessoas olham para o resultado da operação desses algoritmos e entendem que o resultado dessa operação é científico. Só que não é, porque por mais que a estrutura dos algoritmos seja matemática, esses algoritmos estão aprendendo com base em dados que foram criados
pela nossa sociedade, são dados viciados. E aí a Cathy O'Neil vai dizer que se a gente não toma cuidado no desenvolvimento desses algoritmos, na escolha dessa base de dados, a gente tem algoritmos que podem se converter naquilo que ela chama de Weapons of Mass Destruction. Ela faz uma brincadeira de armas de destruição em massa, Weapons of Mass Destruction, com armas de destruição matemática. Ela troca o mass pelo math. Então, os algoritmos converteriam em armas de destruição matemática, porque eles têm o potencial de replicar de maneira gigantesca aquele problema que podia ser um problema pontual. E replicar para além das fronteiras originais, né? Porque os algoritmos, eles não respeitam fronteiras, eles circulam livremente. E é isso que a gente vê em muitos casos. Então, a primeira questão é essa questão dos dados. E a segunda questão é muito relevante quando a gente olha para esse exemplo do Compass, é a questão da opacidade. A opacidade é um metaproblema. É um problema que esconde os outros problemas que a gente tem. Então, como a operação desses algoritmos, em alguma medida, ela é opaca, a gente não consegue entender exatamente como eles estão funcionando, qualquer problema que a gente tem é escondido e a gente pode descobrir isso só muito tempo depois. E é por isso que a maneira como eles são desenvolvidos é tão importante. Então, por que esses algoritmos são opacos? Vamos entender isso. Falei para vocês que a inteligência artificial aprende com base em correlações em diversas camadas, né? Então, a opacidade dos algoritmos vai derivar, primeiro, do grande volume de dados que eles processam, que o resultado é consequência direta dos dados processados. E a gente nem tem como aprender todos os dados que foram processados. É resultado dessas múltiplas correlações que a inteligência artificial faz para chegar nos resultados. E aí eu quero voltar até para uma questão que está no presente quando a gente falou do Compass, que é uma discussão que eu sempre gosto de dizer e destacar, que é uma discussão muito inútil. A gente perde muita energia no direito em discussões inúteis. E essa acho que é a maior delas, que é a discussão se vai abrir ou não código. E qual que é o problema, né? Por que abrir o código é irrelevante? Porque o código desses algoritmos que empregam inteligência artificial não fala quase nada para a gente sobre a maneira como eles operam. O código desses algoritmos só vai trazer a regra de aprendizagem, não vai trazer a regra de decisão. E a regra de decisão é uma consequência dinâmica daquela regra de aprendizagem, dos dados com base nos quais ele aprendeu, das múltiplas correlações que são feitas e processadas em uma velocidade absurda. E mais, a maior parte desses algoritmos, muitos mesmo, eles ainda operam de uma forma dinâmica. Então, a cada nova entrada, a cada nova operação, como eu falei para vocês, estando a sua forma de operar. Então, mesmo que eu falasse, não, eu vou parar agora para entender como é que essa decisão foi tomada, eu vou olhar a regra de aprendizagem, eu vou congelar todos os dados, eu vou olhar as correlações, eu vou demorar um tempo absurdo, e quando eu terminar isso, eu não tenho como saber se a operação seguinte foi da mesma forma ou não, porque o algoritmo ele é dinâmico, ele vai se modificando ao longo da operação. Isso traz muitas preocupações para a gente, mas é importante dizer, para quem está ouvindo a gente, que esse também não é um caminho... Não é um caminho sem alternativas, né? E aí, já concluindo essa minha fala, eu queria dizer algumas coisas. A primeira é, não tem volta, então eu nem discuto se pode usar algoritmo ou não pode usar algoritmo, porque não tem discussão, a gente já usa, né? A gente já usa em tudo, na vida inteira, é só as pessoas olharem em volta. Então, assim, não adianta a gente falar, vamos proibir, porque não vai acontecer, né? E no setor público a gente usa também, né? O TCU usa um monte de algoritmo para analisar a licitação, para analisar contrato, a Receita Federal usa o algoritmo para decidir quais são aquelas declarações que merecem um segundo olhar. A gente tem algoritmo para contratação de empresa, a gente tem algoritmo que os bancos utilizam para decidir se eles vão dar crédito para a gente ou não em qual patamar. Então, os algoritmos estão aí, não tem como tirar. Mas algumas coisas que a gente precisa ver, né, alguns pontos para os quais a gente precisa atentar, são relativos ao desenvolvimento desses algoritmos, né? E principalmente quando a gente fala em algoritmos intrusivos, algoritmos que podem afetar a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa propriedade. E algoritmos desenvolvidos pelo poder público, eu acho que é fundamental que a gente, como sociedade, demande dos desenvolvedores algum tipo de discussão, né?
Então, a gente tem que ter discussões sobre a técnica de inteligência artificial que a gente está usando. Tem algumas que são mais black box, que aí a gente consegue entender nada. Algumas que são mais white box, algumas que a gente consegue articular de alguma forma a lógica da operação. Só que o que é muito importante perceber, e uma coisa que os programadores sempre falam é o seguinte: essa preocupação com a accountability, com a controlabilidade desse resultado, e esse é o tema da minha tese, da tese que eu estou desenvolvendo, essa preocupação ela precisa estar presente desde o início do desenvolvimento desses algoritmos. Porque se você não se preocupa com isso no momento do desenvolvimento, depois você não consegue agregar aquele sistema. Então, assim, tem discussões. O próprio Vitor, né? O algoritmo empregado pelo Supremo, eu sempre falo isso, que o Vitor, eu fiquei quase traumatizada com o Vitor, porque eu estudo esse assunto há bastante tempo, e eu descobri sobre o Vitor no dia anterior à implementação dele, por uma reportagem do Migalhas. Tipo, eu sou juíza, assim, ninguém falou nem para os juízes que o Supremo ia fazer isso, sabe? Se a gente não teve essa discussão, poxa, o Supremo está usando, será que o tribunal pode de alguma forma empregar? Vamos discutir aqui stakeholders, vocês todos estão envolvidos nesse negócio, vamos todo mundo... Se nem a gente recebeu essa informação, dizem que houve alguma discussão em Brasília, mas eu sinceramente, eu não fiquei sabendo. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito mais ampla, audiências públicas, debater qual vai ser a técnica de inteligência artificial que a gente vai usar, quais são os dados que a gente vai usar para evitar que esses dados estejam contaminados, para evitar que esses dados reflitam de alguma forma os preconceitos da sociedade, enfim. Tudo isso precisaria ser debatido, não é? Então, acho que o nosso papel é realmente cobrar. E além de cobrar, entender que o mundo está mudando, que ele está mudando de diversas formas, que o Poder Judiciário vai mudar, que a advocacia já está mudando e como que a gente se posiciona nesse mundo novo. Então, agora eu acho que a gente podia encerrar essa parte de falar e aí a gente começa a responder as perguntas do pessoal, que a gente vai dirigindo mais para onde eles tiverem interesse. O que você acha? Ótimo, Isabela. Obrigado por essa tua fala inicial, tá? A gente tem ainda 19 minutos, eu estou vendo aqui. Eu já recebi aqui dezenas de perguntas, tá? Dezenas, a gente não vai conseguir, infelizmente, responder a todas. Eu fui agrupando essas perguntas por temas, tá? E vou passando esses temas para vocês. Eu vou abrir os comentários aqui, né? Para quem já quiser ir se despedindo, cumprimentando a Isabela, fiquem à vontade. Bom, primeiro ponto aqui, Isabela, mais importante, talvez o mais importante de tudo aqui, fazer um cumprimento especial à dona Rita Ferrari, que entrou na live, né? E já fica a dica para a dona Cida, que é a minha mãe, para ela assistir as minhas lives. Fica a dica para a senhora, dona Maria Aparecida, para prestigiar as minhas também. Vou começar por perguntas fáceis, tá? Primeiro ponto, o pessoal perguntou o nome da cartilha que você falou e se ela está disponível em algum local. Olha só, pessoal, a cartilha chama Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. Para ela estar disponível em algum lugar no site do CNJ, mas como estava muito difícil de achar, e como eu sempre falo sobre essa cartilha em todas as minhas lives, vocês podem encontrar no Instagram do Instituto New Law, @NewLawInstituto, tá? @NewLawInstituto. Sigam, a gente também produz muito conteúdo aberto, vale muito a pena. E lá vocês encontram a cartilha do CNJ. Ótimo, excelente, Isabela. O pessoal está aqui cumprimentando aqui a didática da Isabela e é muito legal quando a gente vê um tema tão difícil, tão denso, num tempo tão curto e a fala da Isabela faz com que parece que fique fácil. Vou sair daqui me achando, pensando que eu sei tudo sobre justiça digital. A primeira pergunta que a gente tinha sobre o tema, tu já respondesse agora no final da tua fala, que era a necessidade ou não de abertura do código dos algoritmos do Victor, né? E se teria como ser lido isso. Então, me parece que tu já colocou essa situação que não adianta abrir, né? Apesar de talvez isso, para a advocacia, ser um pleito justo, porque ela quer entender como o julgador tá aplicando os critérios, como tu bem colocaste, parece que seria inútil a abertura disso sob o ponto de vista de externar, né? Por isso que a gente precisaria encontrar outras formas para entender. E essas formas passam muito assim, da gente entender quais são os dados que foram usados para ensinar. O Vitor, eu sei mais ou menos como ele foi desenvolvido. E parece que está tudo ok com ele. Mas é importante ter uma fase de testes aberta para todo mundo, ter auditagem, tudo isso é importante. Agora, abrir código em inteligência artificial, normalmente você não tem nenhuma vantagem de compreensão e às vezes você pode ter até alguns problemas. As pessoas falam... Mas aí também não é inteligência artificial, né? Mas o código
o código da distribuição do Supremo, que eles falam que se você abrir, acabou, né? Então, abrir código normalmente não é uma boa ideia. Ou você não vai entender nada, ou você vai entender demais e aí você vai poder game the system, é o que a gente fala. Mas com inteligência artificial, a tendência é que você não entenda quase nada. Quase nada. Perfeito, Isabela. Falar um pouquinho de advocacia. Várias pessoas mandaram perguntas, eu também estou recebendo no meu WhatsApp aqui, daquele tradicional receio da advocacia, né? Seja advocacia mais de jovem, seja advocacia mais tradicional, né? Aquele receio que a advocacia tem no tocante à perda de espaço, né? Vai vir a inteligência artificial, eu vou perder... Isabela, você tá conseguindo me ouvir? Acho que deu uma travada aqui. Vamos ver se a Isabela consegue. Eu não sei se para vocês está travando também a Isabela, mas para mim... Voltei. Você está me ouvindo, Isabela? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Voltou. Eu troquei a rede do Wi-Fi. Acho que uma deu problema e a outra tá boa. O problema Mas agora, da advocacia, agora você voltou. Falando, né? Agora voltou, estamos te ouvindo. Problema Ótimo. da advocacia. Na tua opinião, Na tua opinião, esse receio é fundado ou não é fundado? E se a gente consegue dizer que existe alguma área ou algum nicho da advocacia que tende a ser mais afetado, do ponto de vista de perda de mercado, com a questão da inteligência artificial? Eu comparo muito essa situação que a gente está vivendo da inteligência artificial à situação que a gente começou a viver quando os computadores entraram, né? Quando as pessoas começaram a ter acesso aos computadores. Então, assim, antes a gente tinha o quê? Tinha aquelas máquinas de escrever, aí você tirava umas xerox para trocar umas coisas. Quando o computador vem, você tem aquela petição base que você consegue replicar com muito mais facilidade. Você muda os nomes, muda uma outra coisa, mas o processo flui muito mais. O que acontece? Quem tem um computador consegue produzir muito mais do que quem não tem. Em algum momento, uma quantidade muito grande de pessoas começa a ter, os computadores produzem muito, e aí o valor daquela petição individual, principalmente quando não é uma coisa tão desenhada, ele vai caindo. Então, as pessoas precisam se atualizar, precisam dessas ferramentas. Então, eu acho que vai acontecer uma coisa muito semelhante. Quem for early adopter, que é o que a gente fala, né? As primeiras pessoas a adotarem essas novas ferramentas de software para redigir petição, etc., elas vão ficar muito bem no mercado, vão ter um ganho durante um tempo e depois isso vai se equalizar. Além dessas ferramentas que fazem esse trabalho de massa do advogado, e aí eu acho que o advogado que trabalha com massa, ele tem que estar preocupado, né? Mas o advogado que faz uma atividade mais reflexiva, que faz uma atividade mais específica para aquele cliente, acho que ele pode ficar mais tranquilo. Mas mesmo esse advogado que faz uma atividade mais específica, mais desenhada, mais artesanal, como a gente fala, ele também pode se beneficiar de algumas aplicações que estão surgindo. Na semana passada, eu recebi num grupo de WhatsApp uma delas. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa sendo oferecida para o público, assim, uma ferramenta muito interessante. Eu nem sei o nome para falar, isso também não é bom fazer propaganda, mas o pessoal pode buscar aí na internet que eles devem encontrar. São ferramentas de jurimetria e elas informam exatamente isso. Olha, o seu processo caiu com a juíza Isabela, o seu processo é um processo de indenização por extravio de bagagem. Eu nem julgo, tá? Indenização por extravio de bagagem não é comigo, eu sou juíza federal, mas aqui. Mas sim, processo de indenização por extravio de bagagem caiu com a juíza Isabela. Olha, a chance de procedência dada dessas condições é de 80% e a indenização que a Isabela vai fixar varia entre R$1.500 e R$2.000. Quando você recebe essa informação mastigada por juiz, e costuma vir com informação de ela vai demorar 2 anos para julgar, ou 6 meses, ou 1 ano, isso ajuda qualquer advogado a definir o caminho mais estratégico para o seu cliente. Então, essas ferramentas também podem ajudar os advogados nesse sentido. Fala para os nossos alunos do Nó, quando a gente fala sobre essa questão de a tecnologia está entrando e está mudando muito o cenário. A gente sempre fala da importância de entender o que está acontecendo. A gente traz sempre uma ideia, que foi uma ideia que não é nossa, né? Foi uma ideia que foi um conselho trazido por 2 pessoas no evento de lançamento do nosso instituto no ano passado. Então, na palestra de abertura, a gente teve o reitor da Educação Executiva do MIT, na palestra de encerramento, a gente teve o reitor da Faculdade de Direito de Harvard. E os 2 deram o mesmo conselho,
que é, em um mundo em constante mudança, você precisa ser um lifelong learner, você precisa ser um eterno aprendiz. Você precisa estar olhando para esse mundo. Não adianta achar que a gente vai ser como os nossos pais que fizeram uma faculdade e exerceram a partir dali. Não é. O nosso mundo está mudando muito, a advocacia, a atividade jurisdicional, a prestação jurisdicional de forma geral, está mudando as formas de fazer, as formas de pensar. E a gente precisa estar aberto para aprender e navegar nesse mundo em constante mudança. Um outro ponto que a gente bate muito com os nossos alunos no Law é a questão dos soft skills, Marcos. Então, assim, a gente viu muito na pandemia, né, como que isso fez falta. Inteligência emocional, liderança, muitas vezes negociação, trabalho entre times, construção coletiva de conhecimento. Às vezes a gente olha para um advogado bem-sucedido e fala, nossa, mas aquele cara é tão bom com as pessoas, né? Ele nasceu assim. E não é. Assim, a pessoa até pode ter nascido daquele jeito, mas normalmente essas habilidades elas podem ser aprendidas e elas podem ser ensinadas. E a gente tem um déficit muito grande nessa abordagem de soft skills no direito no Brasil. Não é uma realidade em outros países. Em outros países as pessoas atentam para isso. Mas no Brasil, infelizmente, é um déficit que a gente tem. Mas essas habilidades, elas podem ser ensinadas. Elas fazem muita diferença. Muita. A gente está vendo muito advogado que, no meio dessa pandemia, teve que começar a liderar time, que assim, ele costumava chegar no escritório e fazer as coisas de uma forma, e agora as pessoas estão cada uma nas suas casas. E aí eu converso com alguns amigos e você vê a diferença daquela liderança efetiva para a liderança não efetiva. Então, assim, ao mesmo tempo, o Bruno, que é nosso coordenador no New Law, ele me fala, poxa, Isabela, na pandemia o meu escritório cresceu muito. Os meus clientes têm mais demanda, e eu estou falando com as pessoas, eu falo por WhatsApp, eu falo por telefone, não. E eu vejo amigos meus que trabalham na parte do jurídico de grandes empresas estatais, falando assim, a minha empresa, ela está vendo se eu estou trabalhando pelo clique do mouse. E aí as pessoas botam o mouse no gato, o gato anda pela casa e fica assim, entendeu? Então essa é a diferença do mindset de alguém que está entendendo que ele precisa demandar produção daquela pessoa que está querendo te controlar nessa situação difícil, enfim. Então tudo isso faz diferença. Essas habilidades, esses soft skills, essas habilidades relacionais, habilidades interpessoais, elas fazem toda a diferença nesse mundo que a gente está vendo. Tá todo mundo sofrendo em casa, né? Precisando aí usar todos os seus recursos de inteligência emocional para conseguir se manter bem, gerenciar a dinâmica da casa inteira e conseguir produzir no meio dessa loucura que a gente está vivendo, que não é fácil. E isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Esse é um ponto que eu queria destacar para todo mundo. E tem muitas coisas que o advogado pode fazer, né? A gente tem uma disciplina que até ela foi pensada pelo Bruno Barata, que é o nosso coordenador, também nosso diretor do Instituto New Law, que chama Direito como Negócio. E é uma disciplina que traz um olhar muito negocial para a prática do advogado. Então, assim, eu tenho que ver, não adianta achar que como eu sou o sujeito que mais sabe direito civil no mundo, eu vou ter um escritório de direito civil que vai ser bem sucedido. Não é isso, é um conjunto de fatores. Então, como é que eu estou posicionando o meu escritório? Como é que eu estou posicionando a minha marca pessoal? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer pela OAB? Como é que eu estou fazendo as minhas conexões? Será que se eu der um olhar um pouco mais globalizado para o meu escritório, eu vou conseguir fazer eu vou conseguir ter atuações diferenciadas? Como é que está a parte do compliance do meu escritório? Enfim, são várias questões que normalmente a gente não olha porque a gente tem essa visão do direito material. Só que o direito material não resolve a vida do advogado, né? Ótimo, Isabela. Só fazer uma ressalva aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O Jonas colocou aqui nos comentários o link da cartilha diretamente lá no site do STJ. Você clica ali e sai direto no site. Já cliquei aqui. Do CNJ, desculpa. Isabela, a gente tem mais 7 minutos, mas eu vou te fazer mais uma pergunta. E aí depois a gente encerra. Existe uma preocupação da advocacia como um todo, né? E dos processualistas também, com relação à imprevisibilidade das decisões judiciais. Aquilo que alguns colegas chamam, e Pedro Miranda, né, que você conhece, que é nosso ex-diretor da ESA aqui, também usa a expressão jurisprudência lotérica. Cai numa câmara é uma coisa, cai numa câmara é outra.
existe uma tendência de que a jurisprudência lotérica, que a imprevisibilidade das decisões judiciais possa ser atenuada com o uso da inteligência artificial no julgamento de ações e processos? Com certeza. Essa, inclusive, é a maior das vantagens que eu vejo para o emprego de inteligência artificial, né? Ainda que a gente mantenha essa ideia de que o juiz pode optar por não seguir aquilo que o software recomende, a tendência ao receber uma recomendação é aderir a ela, né? É aquilo que a gente falou do machine bias, né? O bias da máquina. Então, a gente tende a aderir, ainda que muitas vezes você não concorde 100%. E mais do que isso, a gente percebe que a inteligência artificial ela pode ser usada também para mostrar quem não está seguindo a jurisprudência. E é importante lançar luzes sobre isso. Porque por mais que eu individualmente possa escolher não seguir, as pessoas têm o direito de saber isso, né? E a gente vê como essa abertura, ela molda o comportamento do juiz. Então, por exemplo, desde que o CNJ começa a estabelecer as metas, a gente vê isso em todos os tribunais. Você não quer ser o juiz que está com a vara menos produtiva, então a produtividade aumenta, né? Você também não quer ser o juiz que está sempre decidindo contra aquilo, né? Que está claro que a sua decisão foi contrária à jurisprudência, que o tribunal está sempre reformando as suas decisões, enfim. Então, eu acho que, ainda que a gente não dê ao software a possibilidade de decidir autonomamente, só o fato dele entregar as mesmas sugestões nas decisões, que é uma enorme vantagem, né? O judiciário não existe para eu fazer o que eu quero, Isabela, no meu processo, né? O judiciário existe para a gente entregar de forma consistente a prestação jurisdicional para a pessoa que ingressou com uma ação, independentemente de com qual juiz ela caia, né? Então, isso eu acho uma enorme vantagem. Perfeito, Isabela. Nesses 5 minutinhos finais aqui que nós temos, eu queria, em nome do Sistema OAB, em nome da Escola Superior da Advocacia, da qual eu sou diretor-geral, te agradecer por estar aqui conversando com a gente no projeto WebESA, esse tema tão relevante para a advocacia, de uma forma tão clara, tão didática e tão técnica que você colocou para nós. Já deixo aqui registrado o nosso desejo de ter você em outros eventos aqui da ESA que falem sobre a temática, sejam os eventos online por enquanto, mas mais para frente os eventos presenciais aqui em Florianópolis. Te passo a palavra para você se despedir, uma vez mais agradecendo em nome do Sistema OAB. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente e mandou tantas perguntas. Obrigada, viu? Obrigado. E você que está assistindo ali, clica ali em cima vai aparecer o perfil da ESA e o perfil da Isabela. Clica no perfil da Isabela e passa a seguir a Isabela, porque eu já fui no perfil dela e vi que ela está participando de uma série de lives, muito material legal, material do Instituto também. Segue lá a Isabela também, porque eu tenho certeza que sobre esse assunto você vai ter muita riqueza de detalhes. Obrigado, Isabela, mais uma vez. Tchau para vocês que nos acompanham. Obrigada. Amanhã tem mais WebESA. Tchau, tchau.